Estamos na África do Sul, eu, o Dumbo e a sua família, para um programa inédito na televisão portuguesa, a IRTP e os Reis da Selva. Olá, eu sou a Sónia Araújo e este é o Dumbo. Fui eu que o batizei agora mesmo, porque tinha que o apresentar. E receio que se lhe perguntasse o nome, ele não me responderia. A idade, então, nem me atrevo. Mas é um macho adulto, capaz de ter uns 30 ou 40 anos. Isto é, um elefante africano na força da idade, uma vez que eles vivem até aos 65, 70. Ao longo deste documentário, vamos vê-los em família, a comer e a beber e a brincar. Enfim, estou aqui para lhes mostrar o maior dos reis da selva. E aí está a família do Dumbo, a beber água. Todos juntos, mães e filhos. Sim, porque os elefantes são muito sociais e gregários. O seu apelido é Loxodonta africana. E desta vez não fui eu quem lhe pôs o nome, foram os cientistas. É como se chama a espécie do elefante africano. Os elefantes africanos raramente andam sozinhos. As manadas são compostas por vários animais. Podem ser centenas e de idades diferentes. Deslocam-se em grupo à procura de água e de comida, os dois grandes objetivos do grupo. Por agora gostava que reparassem que, além das crias, temos alguns machos jovens, de quem o Dumbo é o chefe quando andam sozinhos. Só os machos. Algumas fêmeas jovens. E uma elefanta mais velha, a matriarca, que, segundo me disseram, manda em todos. Apesar deste tamanho todo, o elefante não é machista e reconhece quem melhor governa o grupo. Quem sabe mais, quem tem mais experiência. A fêmea. E eu tiro-lhe o chapéu por isso. Para ser franca, o tamanho deste rei da selva impressiona-me. Já viram como é enorme comparado com o Jeep? A primeira vez que vi um elefante de perto, eu era bastante mais pequena.
E mesmo assim não me lembro de ter tido esta sensação de ser minúscula. Dei-lhe uma moedinha e ele tocou o sino. Foi no jardim zoológico. Mas, de facto, pensar que este é o maior animal terrestre, a baleia azul, que também é um mamífero, bate-o aos metros. Mas, em terra, o elefante é mesmo o maior. E pensar que estou aqui a poucos metros de distância destas 5 ou 6 toneladas. 4 metros de comprimento por 4 de altura. Arrepia. E, no entanto, estou muito mais segura de que não me fazem mal do que se estivesse, por exemplo, ao pé destes búfalos. Os búfalos, sendo muito mais pequenos que o Dumbo e tendo este ar pachorrento de primos africanos das vaquinhas europeias, são muito mais perigosos e podem atacar sem aviso nem razão aparente. Só porque, como se costuma dizer, lhes morde a mosca. Voltando à família do Dumbo, tenho que sublinhar que o nosso elefante macho nem sempre anda por perto do resto dos parentes. Os adultos do sexo masculino passam bastante tempo sozinhos. A manada é composta sobretudo por fêmeas, crias e machos adolescentes. Ora, aqui está um belo sítio para almoçar. Encontramos esta fêmea com 2 filhos à beira deste riacho, enfiada num paraíso de erva fresca. Os filhos já comeram e andam lá atrás a brincar. Espero que não estejam a fazer asneiras. É melhor ir ver. Vejam lá estas brincadeiras dos irmãos adolescentes. Fingem lutar, medem forças, embirram como todos os irmãos. Mas são amigos. A mãe não parece preocupada com os rapazes. Deve estar habituada às asneiras daqueles 2. Mas, a dado momento, resolve ir ver o que se passa. Nisto, os elefantes são muito parecidos connosco, humanos. A ligação entre mães e filhos dura muito tempo. E a educação de um elefante demora anos. Os machos adultos andam por aí sozinhos ou em pequenos grupos e só se aproximam da manada na época do acasalamento, que coincide mais frequentemente com a época das chuvas, embora também acasalem durante o ano. Estamos na presença de 2 elefantes machos e o que assistimos aqui é uma luta, mas mais um medir de forças. Eles continuam a medir forças e a ver qual deles é que está numa fase mais dominante para acasalar. E vemos agora como eles podem ser rápidos.
Estes dois elefantes ainda agora rodearam o jipe. Penso que estão a tentar dizer-nos basta, deixem-nos lutar em paz. O elefante foi utilizado na antiguidade como máquina de guerra. Persas e gregos, entre outros povos, lançaram elefantes couraçados contra cavalos, causando grandes estragos entre as tropas inimigas e obtendo grandes vitórias. Uma carga de elefantes era imparável e levava tudo à frente. Aposto é que não perguntavam a opinião do elefante. Este animal tem toneladas de pacifismo. Não se conhecem lutas entre manadas. E o homem, em vez de aprender com eles, meteu-os à força nas suas guerras. Daqui a pouco vou mostrar-vos o banho dos elefantes, um momento único. Vemos aqui um elefante bebê com a sua mãe. Este tem aproximadamente 1 ano e esta pequenina criatura nasceu provavelmente já com 50 a 80 quilos. Está a mamar. A reprodução do elefante tem que se lhe diga. As fêmeas têm a primeira cria por volta dos 10, 11 anos e só voltam a entrar em cio quando a cria está totalmente independente da mãe. Por outro lado, o tempo de gestação dura 22 meses. Já imaginaram o que é andar grávida 22 meses? E a gravidez de gêmeos é rara. Felizmente para a mãe, digo eu. As crias conseguem ficar de pé apenas 4 minutos depois de nascerem. Os laços entre a mãe e o elefante bebê são enormes e podem durar até aos 30 anos. E agora sim temos que ter bastante cuidado, porque as fêmeas, quando estão acompanhadas das crias, podem tornar-se perigosas, se sentirem ameaçadas. Os nascimentos ocorrem com mais frequência na época das chuvas. Ai, estes miúdos. Há poucas coisas mais ternurentas que um bebê elefante. Tão querido, não é? Dá vontade de levar para casa.
Mas as crias dos elefantes são protegidas por todos os elementos da família. Ia ser um problema convencê-los a todos. Estou a brincar, claro. Está na hora do leitinho. Isto faz-me lembrar uma questão muito séria. O tráfico ilícito de espécies. Esse negócio miserável que conduz à morte de tantos animais e que consiste no roubo de animais tanto aqui em África como na Ásia ou nas florestas da América Latina. Já todos ouvimos contar histórias terríveis de gente que abate sem dó uma mãe diante dos olhos da cria, só para capturar essa cria e vendê-la para um jardim zoológico clandestino qualquer. Para um circo. Para um louco. Como é possível? Além disso, os animais roubados à natureza são transportados nas piores condições possíveis, porque é tudo clandestino. Resultado: de cada 10 animais capturados, 9 morrem pelo caminho. Uma barbaridade. Por isso, quando aí em Portugal lhe quiserem vender um bonito papagaio da selva amazónica, talvez convenha pedir o BI, a autorização de importação, sem estar a colaborar neste negócio miserável. Mesmo que se fale de arte, no circo ou no cinema, antes de mais parece-me que deve vencer o respeito pelos elefantes, pela sua dignidade. Africano em tempos espalhou-se por toda a África, mas em meados dos anos 70 concentrou-se mais a sul, entre o Quénia e a África do Sul, onde nos encontramos. Isto porque só existem 20% dos animais que havia há 30 ou 40 anos. Adivinham com certeza o que fez cair a população de elefantes? A caça furtiva, devido ao alto valor comercial do marfim. Não fosse a estupidez do homem, e os parentes do Dumbo seriam muitos mais. O elefante é um animal que se adapta a quase todos os habitats de África, dos desertos às florestas tropicais, das planícies e planaltos às montanhas. Só precisa de umas toneladas de erva, de umas boas cascas de árvore, de uns rebentos verdes para a sobremesa e de um bom tronco rugoso para coçar as costas. O seu habitat ideal são as orlas das florestas. Embora sejam corpulentos, não ocupam muito espaço. Não constroem estradas, armazéns, arranha-céus, condomínios fechados, fábricas, não precisam de aeroportos, nem roubam ao campo para dar às cidades. Nisto, são mesmo equilibrados. Nada que se pareça com uma espécie que eu cacei. Para onde é que esta gente vai com tanta pressa?
Eu não sei como este lago resiste a tanta sede. Esta cena é digna de ser vista em silêncio. Um espetáculo. Aqui as senhoras da família Loxodonta não têm de certeza problemas de celulite. Em vez da dose que nos é recomendada de 2 litros de água por dia, cada elefante bebe entre 100 e 225 litros. Mas nem só de água vive o elefante. Eles passam cerca de 20 horas do seu dia a comer. São completamente vegetarianos, mas possuem fortes e grandes molares, capazes de triturar cascas de árvores, folhas e frutos. Digerem muito mal. Mesmo assim, espero que estes amigos tenham feito bem a digestão antes de ir ao banho. Nada como juntar o útil ao agradável. Enquanto se divertem, cuidam da higiene diária. E isto de ter um chuveiro portátil dá um jeitão. Banho tomado, vamos embora. A visão do elefante é fraca. Os elefantes não são tão miúpes como o rinoceronte, mas digamos que, embora tenham uns bonitos olhos, não têm propriamente olhos de lince. Mas em compensação vingam-se no olfato e na audição. A velocidade e a direção do vento é que mandam, pois transportam os cheiros e os ruídos. E a savana está cheia de ruídos. As girafas, por exemplo, são mudas, mas quando resolvem entrechocar os pescoços... O elefante africano distingue-se do indiano pelo seu tamanho. O africano é substancialmente maior, bem como as orelhas. E estes grandes abanos têm uma importante função, é de arrefecer o corpo. Funcionam assim como uma espécie de radiador. Como têm uma pele mais fina que o resto do corpo e como as orelhas têm uma vasta rede de capilares à superfície, libertam mais calor corporal. Agitando-as, o elefante refresca-se. Bem,
E para refrescar 5 toneladas de carne ao sol, têm de ser bastante abanadas, como se vê. Estava entretida a falar das orelhas da família do Dumbo e quase me esquecia do mais importante pormenor físico dos elefantes. Claro, a tromba. Esse grande nariz que serve de braço, de mão, de tudo o que é preciso aos elefantes. Um autêntico canivete suíço. A tromba de um elefante é tão sensível que se diz que eles poderiam folhear um livro com ela sem a machucar uma só página. Referir que a tromba do elefante é um órgão maravilhoso. Mexe cerca de 4.000 músculos. Apesar de aprenderem depressa, levam cerca de 2 anos a aprender a usar devidamente a tromba. Vimos ainda agora o elefante a soprar, pegar em terra com a tromba e soprar. Funciona como uma espécie de protetor contra os mosquitos. Os mosquitos são, afinal, os únicos inimigos do elefante. Mas uma camada de pó ou de lama é remédio santo contra eles. Existe o mito de que os elefantes têm medo dos ratos, mas é mentira. Uma invenção dos desenhos animados, acho eu. E por falar em ratos, que roedor é este com um ar tão engraçado? É um mangusto e não é roedor nenhum, mas um carnívoro de alto lá com ele. O pequenote tem quase 50 dentes e é dos poucos que comem carne de serpente venenosa. O mangusto atira-se às cobras, anda com elas numa luta terrível e ganha quase sempre. Pensava-se por isso que era imune ao veneno, mas não se trata disso. É só pela velocidade do ataque e do combate que não é mordido. Quando não há cobras como agora, só na estação das chuvas é que elas saem das suas tocas, o mangusto contenta-se com passarinhos, ovos e fruta. Há mangustos em Portugal e foram introduzidos em muitos sítios para acabar com pragas de ratos ou serpentes. A espécie que existe em Portugal, o mangusto egípcio, é domesticável e guarda um galinheiro melhor que muitos cães. Estão a cheirar qualquer coisa. Se calhar deram por mim. Bom, desde que não me confundam com uma árvore apetitosa e se perceberem que não constituo qualquer tipo de ameaça, tudo bem. Apesar de serem pouco agressivos, o elefante é dos poucos 5 grandes da selva capaz de derrubar um veículo como este. Pronto, agora é que o elefante se zangou.
If he really wants to hurt us, you will not know about it. His ears will be flattened, his trunk will be tucked in, his tail will be pulled between his legs, and he will try and make sure that he doesn't know what's going on. He will come from behind or from behind a bush, and then he will charge you. But the moment they come like he was doing now with his ears wide open, he wants you to see it. He wants you to know that he is busy trying to intimidate you. He wants to show you, I'm bigger than you are. And then we give him his space and he feels like a chicken and he turns around and he walks away again. De resto, não passam de bons gigantes que têm sido tratados cruelmente pelos humanos. O seu principal predador. Desde 1989, que o comércio de derivados do elefante é proibido na generalidade dos países e muito especialmente na União Europeia e nos Estados Unidos. E a caça está regulamentada na maioria dos países africanos. Os respectivos governos estabelecem cotas e reprimem a caça furtiva e ilegal. Mesmo assim, ainda há 9 anos, para citar um ano com estatísticas fiáveis, 84 elefantes foram abatidos ilegalmente só no Zimbábue. Felizmente para o Dumbo e a sua vasta família, a caça ilegal é cada vez mais reprimida e a vida nestas reservas põe os elefantes a salvo do bicho-homem. Tem um ar tão sábio. Sabiam que na Índia há um deus com cara de elefante, o deus Ganesha, que é o patrono da literatura e do ensino? Refere-se a outra espécie de elefantes, o elefante indiano, primo do Dumbo, mas atribui-se-lhe as mesmas qualidades do elefante africano. O elefante indiano é mais pequeno que o primo de África e distingue-se sobretudo por ter as orelhas muito mais pequenas. Como não faz tanto calor na Índia, os elefantes asiáticos não precisam de uma superfície tão grande para escoar o calor do corpo. Engraçado é que seja o deus invocado pelos hindus para remover obstáculos. Segundo a lenda, no início do mundo, o elefante foi o primeiro a ter nome. Por isso, é invocado sempre no início de uma grande empresa. Que força! Árvores partidas. Parece que caiu aqui uma chuva de raios e, afinal, são apenas sinal de que passou por cá um elefante com comichão nas costas. Encostou-se à árvore para se esfregar no tronco e fez, digamos assim, um bocadinho de força a mais. A savana está cheia de árvores derrubadas pelos elefantes. Dantes, quando a estação das chuvas terminava e começava a faltar a erva e os arbustos, os elefantes seguiam os seus trilhos ancestrais e iam comer para outras paragens. Pelo caminho, petiscavam alguns ramos de árvore e partiam outras. Mas, como não estavam limitados no espaço, como estão hoje, a cobertura florestal tinha tempo de se recompor. Mas depois o homem começou a ocupar cada vez mais território e os elefantes foram confinados aos espaços das reservas. Aumentam de número e a comida escasseia. Que fazer? Comer árvores quando não há erva. Só que porque estão presos num território cada vez menor, os estragos são cada vez maiores. A culpa é nossa, não é deles. Mas já andam a discutir a necessidade de reduzir o número de elefantes para salvar as árvores. E se em vez disso lhes concedessem mais território? Era uma ideia. É escusado recordar que quando aqui chegamos, os elefantes já cá andavam, não é?
Outra lenda curiosa conta que há muitos anos os elefantes voavam. Lembram-se dos desenhos animados com um pequeno Dumbo a servir-se das orelhas como asas? Mas um dia caíram sobre a casa de um ermita e este lançou-lhes uma maldição, condenando-os a viver para sempre com os pés na terra. Enfim, o elefante sempre excitou a imaginação dos seres humanos. E a sua representação na arte e na literatura é constante. Olhamo-lo com reverência pelo seu porte, a sua majestade, o ar de filósofo, a reconhecida inteligência e a grande memória. E até lhe atribuem o culto dos mortos, como os humanos fazem. Já ouviram com certeza falar de cemitérios de elefantes? Não está provado que existam, e a lenda, baseada em terem-se encontrado grandes quantidades de esqueletos num só sítio, deve-se calhar a um desastre natural. Deixem-me perguntar a opinião do Neil, o meu guia. Neil, are there real elephant graveyards? No, there aren't. What tends to happen is as the elephants get older, they tend to move to areas where there's more lush vegetation, closer to water, because their teeth are wearing down. It's their last set of teeth. They can't eat and digest the much harder vegetation, so they move closer to the water where they tend to die. So you'll find elephants dying closer to water, but there's no such thing as one place where elephants go to die. Lendas, histórias. Muito natural que surjam em volta de animais com este porte, este ar de grandes feiticeiros. Estive aqui com eles um par de dias e quando voltar a Portugal, a primeira coisa que faço é ler tudo o que encontrar sobre elefantes. É justo que o coloquem entre os 5 reis da selva com toda a sua majestade. Para mim, é o rei filósofo. Lendas, histórias. Tão bonitos. Não é preciso ter memória de elefante para nunca mais esquecer estas imagens.